Olá, vamos conhecer agora um pouco sobre ácidos nucleicos. Representando os ácidos nucleicos, nós temos a molécula de RNA, assim também como nós temos o DNA. O DNA ele é encontrado dentro do núcleo, certo? No nucleolo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. E o RNA ele é encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citossol, na mitocôndria e nos cloroplastos. Vamos começar com a estrutura dos ácidos nucleicos. A base são os nucleotídeos. O DNA ele é formado por duas fitas, então nós representamos essa unidade aqui, né, pelo nome de fita, ok? Então nós dizemos que o DNA possui duas fitas, ó, uma, duas, certo? E cada fita dessa é formada por junções de nucleotídeos, ok? Então aqui nós temos, né, a fita de DNA aberta, sem estar no formato enrolado de dupla hélice, e cada fita, certo, tem uma unidade de nucleotídeo. Então isso aqui é um nucleotídeo, isso aqui é outro nucleotídeo. E conhecendo mais de perto o nucleotídeo, nós temos três unidades formadoras dele. A gente tem o fosfato, certo? Que é representado por PO4. Nós temos um açúcar e nós temos uma base nitrogenada. Vamos apresentar duas diferenças entre o nucleotídeo de RNA e o nucleotídeo de DNA. No de RNA seria o açúcar, que é a ribose, por isso o nome ácido ribonucleico, e o açúcar do DNA, a desoxirribose, por isso o nome ácido desoxirribonucleico. Enquanto bases nitrogenadas, né, nós temos 4 no RNA: adenina, uracila, citosina e guanina. Enquanto que as bases no DNA são 4 também, porém são adenina. No lugar da uracila, nós vamos ter a timina e em seguida os mesmos, né, citosina e guanina. A diferença vai ser que no DNA nós vamos utilizar a base timina e no RNA nós vamos utilizar no lugar da timina a uracila. Como visto anteriormente, né, o DNA ele possui duas fitas, o RNA só possui uma, e cada fita dessa é formada por unidades de nucleotídeos. Ó, fosfato, açúcar e base é um nucleotídeo. Outro fosfato, açúcar e base é outro nucleotídeo. E assim nós temos uma fita formada por várias unidades de nucleotídeo. As fitas do DNA vão se unir através das bases nitrogenadas que ficam aqui no centro. Só que as bases, elas possuem um pareamento perfeito. O que quer dizer isso? Que a citosina, ela somente poderá ser ligada na guanina, enquanto que a timina somente poderá ser ligada na adenina. Ainda sobre nucleotídeo, vamos conhecer como se dá o fosfato. O fosfato é essa molécula proveniente do ácido fosfórico, onde vai ter a eliminação dos 3 hidrogênios para que ela possa se ligar neste carbono aqui do açúcar, certo? Então, nós temos uma pentose, né, formada por 5 carbonos. Esse é o carbono número 5, onde nós chamamos de carbono 5'. E é de extrema importância, né, que a gente memorize isso aqui, que logo mais a gente estará falando sobre o carbono 5' e o carbono 3'. Mas, por enquanto, vamos falar apenas sobre a estrutura do nucleotídeo. Então, esse é o açúcar, né, desoxirribose. Falei agora que era uma pentose em termos de quantidade de carbonos, né? Mas enquanto ácido nucleico, nós chamamos esse açúcar de desoxirribose. E aqui nós temos o açúcar do RNA, é a ribose, onde está destacado, né, em vermelho o OH. E aqui está destacado em azul apenas o H. Então, por isso o nome é desoxi. Esse oxigênio aqui ele vai ser perdido, certo? No DNA. Então, o açúcar, a única diferença que nós vamos ter, se você observar a molécula como um todo, é justamente a retirada desse oxigênio.
Então, aqui nós temos a ribose, né, por completo, e aqui a gente tem a desoxirribose, porque a gente tirou o oxigênio. As bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em purinas e pirimidinas. A gente também pode derivar a palavra dizendo que elas são púricas ou elas são pirimídicas. Então, tanto faz a gente dizer que são purinas, pirimidinas ou púricas e pirimídicas. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas. As purinas são a adenina e a guanina. E as pirimidinas são citosina, timina e uracila, certo? Para memorizar, né, o que é bem interessante, as purinas elas possuem 2 anéis e a pirimidina só possui um anel na molécula. E como dica, né, da forma como eu memorizei e deu certo, eu digo o seguinte, que apesar do composto ser grande, o nome é pequeno, certo? A classificação é pequena. E enquanto o composto é pequeno, o nome é grande. Espero que tenham gostado da dica. E aqui nessa imagem eu trago para vocês entenderem, né, como as duas fitas elas se correspondem. Então é um pouquinho complicado, mas eu vou selecionar aqui, ó. Isso aqui é uma fita, certo? E aqui nós temos a outra fita do DNA correspondente. Aqui no meio, certo? As bases nitrogenadas, elas se ligam por pontos de hidrogênio, a gente vai falar logo mais, né? E aqui vocês podem perceber, ó, 2 anéis, então a gente tem o quê? Uma base púrica ou pirimídica? Bem, se o composto é grande, o nome é pequeno, então a gente tem uma base púrica, no caso aqui a gente tem a adenina. E aqui a gente tem um composto, ó, pequeno, então a gente tem uma base pirimídica com apenas um anel, certo? E aqui, ó, os nucleotídeos, né, fosfato, açúcar e base, fosfato, açúcar e base, fosfato, açúcar e base e assim sucessivamente. Quero reforçar aqui a diferença entre DNA e RNA, não é apenas essa, né, mas eu vou trazer a questão, já que a gente tá vendo bases nitrogenadas, e aqui a gente tem, no DNA nós vamos ter a timina, no RNA nós vamos ter o quê? Uracila, certo? Em contrapartida, a adenina, guanina e citosina são iguais, né, em ambos. E as outras diferenças entre DNA e RNA seria, como a gente já viu, né, o açúcar, que do DNA desoxirribose, do RNA ribose, o filamento, que no DNA é duplo, nós temos 2 fitas, enquanto no RNA é simples, nós só temos uma fita no RNA. A função, certo, do DNA é a informação genética, ele vai guardar os nossos genes, as nossas características, vão ser produzidas a partir do que estiver escrito no DNA. E o RNA seria a síntese de proteínas, certo? As bases nitrogenadas, né, que a gente, no caso, no DNA é a timina, no RNA não é a timina, é a uracila, certo? As pirimidinas, nós vamos ter citosina e timina, e no caso do RNA, citosina e uracila. E as purinas são a mesma, né? As mesmas, adenina e guanina e adenina e guanina. Esses foram os cientistas, Watson e Crick, que conseguiram descrever a molécula tal qual estamos estudando no momento. E eles conseguiram a partir de outros estudos, como foi o caso de Rosalind Franklin, que foi de extrema importância para que eles pudessem atingir o objetivo. Rosalind Franklin trabalhava no laboratório de Wilkins e ela era poderosa e famosa, né, por descobrir moléculas. O que foi que ela fez? Ela cristalizou a molécula de DNA e submeteu ao raio-x. Os raios, eles eram refletidos, né, pelos cristais de DNA e formavam uma imagem em formato de X. Esse foi o primeiro indício e também de extrema importância para o Watson e Crick. Eles ganharam, né, eles 3 ganharam o Prêmio Nobel da Paz pelos trabalhos, né, de Franklin, ok? Infelizmente, ela não pôde receber porque ela já havia falecido. A hipótese de Chargaff também foi de grande importância, né, de grande relevância para a finalização da estrutura do DNA por Watson e Crick. Seria o seguinte:
a quantidade de adeninas de uma fita seria a mesma quantidade de timina da outra fita. Se eu tiver 1000 adeninas numa fita, no outro lado, na outra fita, nós teremos 1000 timinas, né? Por quê? Porque elas são correspondentes, elas são ligadas, nós temos aqui um pareamento de bases, certo? A mesma coisa aconteceria com citosina e guanina. A mesma quantidade de uma fita de citosina seria a mesma quantidade da outra fita de guanina. Esta é a primeira estrutura do DNA elaborada por Watson e Crick. E nesta imagem vocês podem perceber como Rosalind Franklin visualizou os cristais de DNA refletindo o raio-x. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente revisar uma boa quantidade, uma boa parte, né, do que a gente já viu anteriormente. Então, nós temos aqui o pareamento de bases, né? Nós temos aqui os nucleotídeos, ó, vamos começar pelos nucleotídeos. Fosfato, açúcar e base. Fosfato, açúcar e base, fosfato, açúcar e base. Aqui na outra fita, né, nós temos aqui uma fita, ó. Nós temos fosfato, açúcar e base, fosfato, açúcar e base, certo? Onde é que nós começamos a ligação? Começamos no carbono 5' linha. Então, nós temos carbono 1, 2, 3. Por que eu dei ênfase ao 3? Porque é no carbono 3 que o outro nucleotídeo, ó, vai se ligar, certo? Então, nós vamos trabalhar com o carbono 5' linha e vamos trabalhar com o carbono 3' linha, certo? Então, nós temos aqui o carbono 5' linha, 3' linha, 5' linha, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, certo? Observem que lá na outra fita, do outro lado, a fita correspondente, ela vai começar no 3 linhas, certo? Então, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Por que ela precisa estar invertida? Porque se ela estiver no seu modo normal, certo? Assim, feito essa aqui, nós não vamos ter como parear as bases. Então, ela precisa estar invertida, ok? Outra questão também. Vamos revisar a questão da característica das bases nitrogenadas. Aqui a gente tem uma pirimidina, né? Veja que o nome é enorme, mas a molécula, em contrapartida, ela é pequena. Nós só temos apenas um anel na molécula. E aqui nós temos uma base purina, que apesar do nome ser pequeno, o composto tem 2 anéis, é um composto grande. As ligações, certo, feitas entre as bases nitrogenadas são chamadas de ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, elas vão ser diferentes dependendo do pareamento das bases, certo? Entre adenina e timina, nós vamos ter 2 ligações de hidrogênio, enquanto que entre guanina e citosina, nós vamos ter 3 ligações de hidrogênio, certo? Deixo também aqui uma dica para memorizar. A palavra 3 começa com a letra T, certo? Porém, aonde tem T, nós não usamos 3 ligações, usamos apenas 2, certo? Espero ter ajudado com essa dica. Nesse caso aqui, ó, para dar mais ênfase à questão das ligações de hidrogênio, certo? Lembrando que a adenina e timina, timina começa com a letra T, 3 começa com T, mas ela só vai usar 2 ligações. Guanina e citosina vão usar 3 ligações de hidrogênio. E quando é que a gente tem uma ligação de hidrogênio? Quando o hidrogênio, obviamente, né, ele está ligado a um elemento altamente eletronegativo, como é o caso do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. E a gente chama, inclusive, de regra do Von, certo? Hidrogênio ligado em um desses elementos. Vamos ver o exemplo aqui em cima, ó. O hidrogênio ligado no oxigênio. É claro que nós teremos uma ponte, né, uma ligação de hidrogênio. Hidrogênio ligado também no nitrogênio, né? Neste caso aqui a gente não tem, claro, obviamente, o exemplo com flúor, certo? Apenas com oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos ligações fortes feitas entre 2 bases nitrogenadas. Bem, o que a gente precisava entender sobre estrutura, né, dos ácidos nucleicos a gente já viu, mas eu vou trazer também para vocês aqui o conceito de gene. O que é um gene? É um conjunto, é uma sequência de bases nitrogenadas, certo? Então, por exemplo, daqui para cá,
nós temos uma quantidade de bases nitrogenadas, né? E essa quantidade de bases é um conjunto exato e perfeito que pode traduzir ou pode trazer, né, uma característica, ser responsável por uma característica. Futuramente vocês vão ver que um gene, ele pode desencadear até outras, né, várias características, mas a maioria dos genes ele vai codificar uma característica. Como assim codificar? Imaginem como se essas letras, né, adenina, timina, citosina e guanina, fossem um conjunto de códigos. A gente tem aqui A, T, C, G, C, C, A, T, T. Então, essas letras vão simbolizar um código que o nosso organismo, certo? Nossas células, mais especificadamente, elas conseguem, a partir de um processo, traduzir, certo? Esse código e transformar em uma proteína. Essa proteína é a responsável por revelar uma característica, certo? Então, este é o conceito de gene. E nesses trechos, tem locais que são classificados como exon e locais que são classificados como intron. A gente vai entender melhor esse conceito, né? Dos três, por exemplo, a região codificável são os exons e os introns não são, então eles precisam ser retirados. Mas eu vou deixar isso para um outro momento. Aqui nós temos um cromossomo, né? Ele é formado basicamente de DNA e proteínas que vão auxiliar no processo de transmissão das características. E quando a gente desenrola, né, esse DNA, nós temos o quê? Nós temos uma sequência de bases nitrogenadas. Essa sequência é o quê? Um gene. Nós temos aqui um código genético, gente. Esse código genético vai ser traduzido e essa tradução vai nos trazer o quê? Uma proteína responsável por uma das nossas características. Basicamente, sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, era isso que eu queria passar. Desejo bons estudos e uma boa revisão a todos.